Olá a todos que nos veem no YouTube. Hoje estamos aqui com um vídeo um bocadinho diferente. Estamos acompanhados pelo Senhor Patrice. Ele já se vai apresentar, portanto, já lá vamos. Hoje, pronto, este canal é de fotografia, portanto, vamos começar pela fotografia e depois vamos ver até onde é que a coisa vai, mas a ideia é um bocadinho essa. Portanto, Patrice, quem és tu? Onde é que tu vives? Qual é o teu número de segurança social? Bem, sou mais conhecido pelo Barbeiro de Leiria. Mexo com navalhas, com tesouras, corto aí a barba ao pessoal e as pessoas sentam-se aqui para falar sobre os mais diversos assuntos e é isso, portanto, o que nos move e também daí também te conhecer e pelo mundo da foto, do vídeo. E temos trabalhado em vários projetos e aliás, ou tu ou eu lançámos o desafio um ao outro, não foi, Pedro? Foi assim um bocado bilateral. Tivemos aí É. uma grande conversa acerca do assunto que tu já vais dizer, e hoje é um dia histórico também, não é? Sobre isso, eu acho que há aí qualquer É. coisa. Há novidades, hoje há novidades Este vídeo surge, é impecável no o ponto. momento em que surge aqui. Pronto, exatamente. Pronto, isto estava tudo programado. A gente estava à espera ali do dia Era, para tem que acertar ser, na mousse. na verdade. Ora bem, então vamos falar um bocadinho sobre fotografia ou imagem ou o que tu queiras chamar. Uhum, E vamos começar por aí e já vamos então passar ao tópico XPTO. Mas primeiro, pronto, eu gostava de saber, eu sei mais ou menos uhum, porque eu conheço, não é? Mas eu gostava de saber, eu sou fotógrafo, pronto, faço da fotografia a minha profissão, mas alguém uhum. que tem outro negócio, outro tipo de negócio, como é que tu crias conteúdo, não tem que ser só fotografia, mas conteúdo digital, para alimentares as tuas redes, para estares presente, para apareceres, não é? Eu sei que tu tens vídeos, especialmente Reels, bastante famosos, portanto, pronto, se quiseres falar um bocadinho sobre, ou seja, como é que tu fazes essa parte, não do ponto de vista de fotógrafo, mas do teu ponto de vista de quem não é. Uhum. Olha, Pedro, o processo criativo, para nós artistas, e tu também és um deles, é mesmo de querer chegar a vários públicos e querer, de alguma forma, ser visto, ser lembrado. Na minha ótica de barbeiro, as pessoas, quando vêm ao barbeiro, querem sempre ver o antes e o depois, ou o durante, ou o antes, o durante e o depois. E eu até há algum tempo achei que as pessoas, quando iam ao Insta do Barbeiro de Leiria, muitas vezes queriam saber mais coisas, não só sobre Leiria, mas também queriam saber coisas que passam nas trivialidades do dia a dia. Portanto, e cheguei a fazer os vídeos do cãozinho, os famosos vídeos do cãozinho a fazer a barba, e alguns deles atingiram os 17 capas, portanto, e há alguns vídeos bastante interessantes de cortes de cabelo assim um bocadinho fora pronto, do contexto, Extreme, ou extreme. extreme makeover, Yeah. exatamente, epá, no fundo é causar um desconforto, nunca ninguém se iria lembrar de fazer aquilo. Ainda há dias vi, por exemplo, um dos vídeos relacionados também com a minha profissão, por exemplo, nós que utilizamos secadores e o facto do secador sair de cima do Uhum. teto são essas coisas, ou seja, momentos um pouco fora também que me chamam a atenção e que também tento chamar a atenção das outras pessoas Ou seja, por aí. basicamente o que tu tentas fazer é sair um bocado da caixa, ou seja, tu és o barbeiro de Leiria, toda a gente te É, conhece por aí, não ser muito mas não ser certinho. só, mas não ser só fotos ou vídeos só de barbeiro. Estás a ver aquelas É, tradicionais. Pronto, tentas sair é um um bocadinho bocado. da caixa, não é? Se bem que eu tenho um fio condutor, pronto, no meio deste Uhum. marketing todo eu tenho algum fio condutor. Pronto, Desculpa, fiquei voltou, sem voltou. som.
Ficaste sem Estava som. eu a dizer que os próprios valores culturais do Barbeiro de Leiria leva aqui para muitas coisas que não são só de corte de cabelo. Portanto, eu tento linkar um bocadinho à volta daqui da chancela do nome e ir buscar isto e aquilo, mas tenho sempre esse fio condutor que é apresentar valores, apresentar Claro, ideias, nem que seja, por exemplo, a semana passada tivemos cá em Leiria os, os lançadores de peso em várias equipas internacionais, neste caso da Europa, que vieram aqui a um campeonato, e eu, como tive cá alguns desses jogadores, fiz questão de tirar fotografias com eles ao corte de cabelo e à bandeira, portanto, à chancela. Portanto, isto às vezes também vende, não é? Nós temos que claro, claro. saber. O marketing é mesmo isto, é pegar no momento-chave, naquilo que é hoje o teu dia a dia, para pegar nessa imagem e dizer: não, este foi ao barbeiro e ele não foi só cortar o cabelo. Portanto, e depois por trás disso existe uma história, o que é incrível. Claro, claro. Não, eu acho que eu aí concordo plenamente contigo. Aliás, uma das razões que existe este canal onde o pessoal nos está a ver é mesmo, ou seja, eu como fotógrafo não estar limitado a publicar, opá, sou um fotógrafo à antiga, vamos chamar assim, era tirar fotografias, já não digo revelar porque pronto, não interessa, mas tirar fotografias, publicá-las provavelmente num portfólio, quanto muito publicá-las no Facebook e acabou. E eu aqui também com este canal também foi um bocadinho a ideia de, epá, espera aí, e se um gajo falar e mostrar e apresentar e, epá, até posso nem ter assim grande coisa a acrescentar aos fotógrafos que aí andam, epá, mas às vezes é porreiro ver outro ponto de vista, portanto, epá, é uma oportunidade que surge que é um bocadinho outside the box, mas continua a ser complementar àquilo que eu faço, que é a fotografia, pronto, digamos assim. Se calhar vamos passar então ao tema que nós conversámos pessoalmente e que nos trouxe um bocado esta ideia. E falamos então do chat GPT e não só, ou seja, de ferramentas de inteligência artificial e as suas funcionalidades, para que é que servem, como é que nós as usamos e whatever, pronto. E então eu gostava de saber do teu lado se usas alguma ferramenta, o que é que sabes de inteligência artificial neste momento, ou seja, como é que tu estás em termos de know-how de inteligência artificial? Olha, foi uma surpresa enorme. Um cliente, a primeira abordagem que eu tive foi um cliente. Eu já tinha ouvido naquela semana, porque houve aí uma semana que todos os jornais faziam quase esse título de revista, capas a falar sobre o chat GPT e muita gente a escrever sobre isso. Eu já tinha lido qualquer coisa sobre o chat GPT e depois um cliente, num sábado a seguir, mostrou-me o telemóvel. Olha lá, tu sabes o que é o chat GPT? E eu, não. E ele rapidamente puxa do telemóvel e mostra-me, olha, constrói aí um post para o Barbeiro de Leiria, num dia como o de hoje, que está um dia de sol e não sei o quê. E de repente todo mundo se abriu. E eu comecei a olhar para aquilo do género, bem, isto é uma ferramenta. Calma, o que é que se passa aqui? Isto não tem limite no que está Uhum. aqui a construir. E depois comecei a pensar, olha, tal e qual como as histórias das máquinas de calculadoras, né? Sim. Nós começámos na primária a aprender a tabuada Uhum. e depois mais tarde, para a memória não nos distrair, não é? Nós vamos lá, mesmo que sabemos 2 vezes 2 é 4, mas vamos lá só para confirmar, para ver se está Sim, certo, não sim. é? Yeah. Portanto, no fundo, acho que vejo um pouco o chat GPT como esse aspecto. Claro que eu também dou formação e mostrei aos meus formandos esta parte do chat GPT, o que é que pode trazer para o mundo estas potencialidades, e tu, mais do que ninguém, ainda mostraste mais coisas que eu nem desconhecia
nem conhecia sequer, tanto, e hoje vai numa versão 4, né? Sim, sim, sim. Eles apresentaram, entre aspas, ontem fizeram uma publicação, uma barra lançamento da versão 4. Pronto, para quem não sabe, a versão que apareceu ao público foi a terceira. Pronto, já havia duas versões antes. Basicamente aquilo é a versão não do chat em si, mas do motor de inteligência artificial que está por trás. Pronto. E hoje foi lançado ao público em dois formatos. É o formato da API, que é para quem constrói ferramentas externas e quer usar o chat, integrar o chat de alguma forma, e as versões pagas também hoje tiveram acesso à versão número 4. A versão número 3 continua para os utilizadores que vão pelo free. Mas existe aqui um truque que é, para quem não sabe, o Bing tem o chat GPT integrado e o Bing, não sei se por erros ou não, está na versão 4 e é à borla. Portanto, quem quiser usar a versão Opa, 4 este à vídeo vai borla, bombar. quem quiser usar a versão 4 e à borla é ir ao Bing, claro, com as limitações que estão lá implementadas, mas o Bing está na versão 4. Portanto, isto foi uma conversa que nós tivemos, em que falamos de Uhum. inteligência artificial, falámos de várias ferramentas, ferramentas Sim. que geram conteúdo, imagem, ferramentas que geram Não, é isso. vídeo. Eu Diz, próprio diz. e faço um parênteses que às vezes nós falamos de chat GPT, mas mais pessoas perceberem realmente a potencialidade disto. Eu pedi ao chat GPT para construir um poema para cabeleireiros. Bem, aquilo está mesmo bem feito, ou seja, Uhum, a, já, a inteligência artificial aqui já consegue também beber um pouco da nossa linguagem, consegue uhum, aprender connosco, e consegue transformar. Muitas vezes estamos sem ideias, isso é uma verdade no nosso dia a dia. Muitas sim. vezes queremos uma ideia, sei lá, segunda-feira vai ser o início da primavera. Se nós formos ao chat GPT e dizer que, olha, constrói-me um texto para barbeiro para o início da primavera, que vai descrever, vai fazer, vai tornar a tua vida mais fácil. Na verdade, não te vai limitar a parte do teu pensamento crítico, a tua massa crítica. Mas o que é certo, aquilo é um início, é qualquer coisa. Portanto, todo mundo vai mudar a partir do chat GPT. Não haja Sim. dúvida que isto foi uma das melhores criações. E lembra-me de ver, não sei se foste tu ou se foi outro cliente que me disse que em 9 meses conseguiram qualquer coisa como 100 milhões de utilizadores. É que Uhum, nem o Facebook, nem o LinkedIn, o raio que o parta, tudo o resto uhum. demoraram anos a conseguir O mesmo 10 número. milhões, Yeah, yeah, ou whatever, não é? Portanto, yeah. é incrível, é incrível. Sim, sim, e estamos a falar de uma interface que é pouco apelativa, parece um chat antigo, e estamos a falar de uma coisa que parece, à primeira vista, parece uma coisa muito básica, mas depois tu começas a interagir e aí é que há aquela explosão tipo, uau, isto vem realmente revolucionar um bocado a maneira como nós interagimos, digamos assim, com a tecnologia. Um exemplo muito bom que tu deste foi a calculadora. Eu acho que isto é um salto tão grande ou maior do que quando apareceu a primeira, entre aspas, mas pronto, quando apareceu a primeira calculadora. Ou seja, temos aqui um salto gigante para quem quiser usar destas ferramentas. Pá, muitas ainda são à borda, talvez daqui a uns meses a coisa mude, mas pronto, por enquanto ainda muitas são à borda, e eu acho que quem não tiver a usar e a aprender a usar e perceber que se pedir as coisas certas, aquilo dá resultados, pá, pode não ser o resultado final para apresentar ao mundo, mas dá resultados muito compostos, dá resultados muito completos. Epá, eu acho que está a perder numa parte importante da revolução informática, pelo menos informática. Já nem falo no resto, que isto pode-se aplicar a meio mundo, mas pelo menos na revolução Há informática. ideias para um corte de cabelo, pumba, Opa, segundas linhas. Ouve, isto yeah, vai ser, yeah. vai ser, é verdade que nós temos que pensar sempre com a nossa cabeça, e isso lá está.
para a geração vindoura, a geração mais nova, que pode utilizar as potencialidades disto mesmo com um cérebro um bocadinho melhor que o nosso, né? Que o Mais nosso fresco. cérebro é mais fresco, exatamente. Podem tirar grandes potencialidades disto e o mundo deles ainda pode ser muito melhor do que o nosso. Agora, lá está, isto faz com que tudo acelere, tudo fervilhe aqui à volta de tudo muito mais rápido. Eu já Uhum, estou a ver o futuro brilhante que a minha filha vai ter. E de facto é como se não houvesse assim um limite tão evidente, que antigamente uhum. e é bom que isso não acabe, estás a entender? Porque o mercado das bibliotecas, eu adoro ir a bibliotecas e Claro, ler claro, livros. claro, claro. Não podemos distinguir uma coisa da outra e é bom que isso nunca aconteça. Mas o que é certo é que o poder da informação que nós temos disponível à distância de um toque, de escrever, é inacreditável. Não é? Isto Uhum. e eu estou a gostar muito de fazer este vídeo contigo, não? Vou partilhar. Boa, ainda bem, ainda bem. Não, mas acho que é um bocado como tu dizes, e acho que a geração que aí vem com o cérebro fresquinho e que já nascem com uma tablet nas mãos, não é? Estas coisas para eles, epá, isto vai ser assim o top. Tu estavas a dizer um bocado em gozo, que para te dar ideias de cortes de cabelo. Eu vou-te dizer aqui, em primeira mão, que Boa, boa. grande parte dos vídeos que eu tenho feito para o YouTube, não todos, mas grande parte deles, especialmente aqueles de ensinar técnicas ou não sei o quê, eu vou ao chat GPT e pergunto tópicos que seria interessante de ensinar a fotógrafos ainda amadores, ou seja, eu estou a fazer por escalas, portanto, para já os amadores. E vou lá e aquilo dá-me normalmente uma lista de 10 e eu retiro as ideias que ele dá, pronto, dá-me os tópicos, pronto. Sim. E a partir daí, quando vou fazer um vídeo qualquer, posso dizer que meto lá, digo para ele me escrever um guião, digo para ele me escrever a descrição do YouTube e normalmente, pá, o guião aproveito sensivelmente metade. Não é que esteja mal escrito, mas eu prefiro pôr as minhas palavras. A descrição, eu digo-te, basicamente é o que sai de lá, letra por letra, eu só traduzo do brasileiro para português. Não, Pronto, não exatamente. mudo mais nada. É isso. Ainda faltam muitos mais programadores Pedro Tomás e outros a programar em português PT. Sim, 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 Mas sim. é de facto ainda é extraordinário. Atenção, não desfazendo, temos muita pouca coisa que a gente tem que fazer essa Sim. tradução. É um princípio brutal, isso. E eu concordo contigo. Eu fiz esse teste também com uma formanda minha que me perguntou o que é que ia fazer agora, porque tinha acabado o curso e peguei exatamente naquele exemplo. O que é que eu, enquanto cabeleireira, com X anos, vou fazer agora no final tirar o curso? Qual é? Uhum, Portanto, e que constrói-te o texto e logo dá-te visões e uhum. ideias, etc. No fundo, não é nós tornarmos o nosso cérebro preguiçoso, não é nada disso. É pegar em tópicos, ideias, construir, desbloquear o nosso cérebro. Na verdade, é isso. É desbloquear o Sim, nosso sim, cérebro. sim, sim, sim. É amplificar, utilizando, não é? Sim, 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 sim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que, como tu sabes, uma das coisas que a minha empresa faz, é visitas virtuais. E para quem não sabe, visitas virtuais é ter um espaço digitalizado, blá blá blá, que as pessoas podem visitar online. E um dos problemas que me puseram de início foi: então, se eu tiver o meu espaço digitalizado, eu não vou perder clientes. Muito pelo contrário do que nós já fizemos e temos experiência e do que lemos, de estudos e por aí além, é exatamente o efeito contrário. Acontece muitas vezes um espaço que está fechado ou semi-fechado, por exemplo, abre 2 vezes por semana,
duplicar, triplicar a procura. E eu acho que o chat GPT vem fazer, o chat GPT e as outras ferramentas vêm fazer exatamente a mesma coisa. Não vem destruir nada, vem sim, como tu disseste muito bem, amplificar aquilo que existe e pá, poupar tempo, por exemplo, aos copies, poupa tempo, melhorar ideias, bases para um texto qualquer. Há gente a escrever livros com base naquilo. Epá, a partir de agora, eu acho que a criatividade antes que era, vamos imaginar, escrever o livro, agora é, ok, como é que eu posso fazer o pedido mais criativo e ter o resultado mais interessante para publicar um livro. Ou seja, muda aqui um bocadinho a perspectiva da coisa, o que não quer dizer, lá está, que as pessoas fiquem preguiçosas ao pensar. Eu acho que muito pelo contrário, vão a pensar de uma maneira diferente. Eu acho que isto não vem bloquear, não vem, muito pelo contrário, não vem estragar nada que esteja montado. Não, não, também concordo contigo. Claro que até irá trazer no futuro profissões completamente diferentes, ok? Porque se calhar alguns pensadores, e eu imagina aqui estas potencialidades. Hoje há muita gente, não estou a dizer só ao nível político, mas que pagam estudos para determinadas situações. Portanto, no Uhum. fundo, são pagos estudos para fazer pensamentos sobre determinadas situações. Ora, Certo. há aqui tudo um à volta, né, de fazer pensamento massa crítica versus acertar sempre 99,9%. Portanto, estás a ver a nuvem que aqui anda por trás e Yeah. pá, há coisas que têm tendência, há profissões que têm tendência a desaparecer, há coisas que vão deixar de aparecer com o chat GPT e se Sim, calhar vão ser criadas novas. Portanto, sim. agora, há uma coisa que nós não falamos, Diz-me. que foi em termos de números, que é incrível. Tu disseste-me quanto é que se gastava por dia em termos de chat GPT? Eu, a certa altura, para quem não sabe, eu vou só dar aqui um rodapézinho. A minha empresa tem programadores e nós estivemos envolvidos, tivemos e estamos, mas agora menos porque aquilo não é tão aberto, blá, 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 pronto, não interessa. Estamos envolvidos, assim, num grãozinho de areia com o que está por trás do chat GPT. E a certa altura chegou-me a informação, espero que seja verídica, para não estar aqui a mentir a ninguém, que quando houve aquele boom das pessoas todas a aceder e houve esse tal salto do 0 para os 100 milhões, assim, tipo, do dia para a noite, eles estavam a gastar mais ou menos 2 milhões de euros por dia em servidores. Por dia. Pronto, são números assim um bocadinho complicados para qualquer pessoa, para quem esteja dentro do mundo da informática é algo pá, Yeah. completamente, não é impensável porque, ok, há outras ferramentas a fazer o mesmo, o Facebook também são milhões por dia, ok, mas o Facebook é mais fácil de entender, acho eu, porque toda a gente que tem amigos, os amigos estão lá, portanto percebe-se que aquilo tenha peso. Um chat, pá, que é uma coisa relativamente fácil de programar, chat, eu não digo GPT, chat só, que é relativamente fácil de programar e de repente tens um chat que te custa 2 milhões por dia. Epá, eu acho que fica assim, tipo, aqui as rodinhas começam tipo, "Ai, o que é que se passa aqui? Isto é realmente assim E uma compreende-se, coisa." como quando tu há pouco falavas do Bing, tinha que haver um sponsor por trás muito grande. Portanto, ainda bem que a Microsoft pegou nessa Uhum, situação para também desenvolver isso na plataforma de motor de busca. uhum. Olha, estamos num cabeleireiro, portanto vais ouvir de certeza ruído de fundo perfeitamente Tranquilo, normal. tranquilo, faz parte. E é tranquilo haver mais investidores. O que é que tu achas que vai acontecer agora com este duelo taco a taco, Google, Microsoft? E pá, isto está assim um bocadinho. Olha, eu, eu, Aquilo. eu aí digo-te uma coisa, eu acho que a gente conversou sobre isto quando falámos e eu acho Uhum. que a Microsoft tinha tudo a ganhar e nada a perder,
a Google tinha tudo a perder e nada a ganhar. Porquê? Porque a Google já era líder de mercado, digamos assim, o Google era o motor de busca mais utilizado. Epá, e um passo mal dado trazia-lhes, não é o negócio todo, mas grande parte do negócio vinha por aí abaixo. Por outro lado, o Bing existia, algumas pessoas usavam, mas não era aquela cena, estás a ver, não era aquele grande motor de busca espetacular. E eles têm tudo a ganhar em adicionar uma funcionalidade, chamemos assim, como o chat no Bing. Porquê? Porque tu assim, eles pá, nesta situação podem arriscar e então tu assim podes criar um motor de busca que é pá, 10, 100, 1000 vezes mais interessante porque te dá resultados muito mais palpáveis. Uma coisa é tu pedires sei lá, uma ementa de uma coisa qualquer e teres que estar a filtrar, é pá, a primeira não é boa, a segunda não é boa, a terceira Claro. ok, pá, e a quinta é fixe, pronto. Outra coisa é tu fazes esse pedido a um chat, ele mete-te ali a emenda toda escrita, escarrapachada, tu perguntas, ok, e agora o que é que acompanha com isto? E aquilo dá-te sugestões, pá, é muito mais orgânico, é muito mais natural para o humano falar, entre aspas aqui é escrever, mas falar, do que estar a fazer pedidos, digamos assim, num Google ou num Bing anterior ao chat. Portanto, é muito mais natural eu chegar ao PT, olha lá, ó Patrícia, como é que se faz aí um corte de cabelo? É muito mais natural do que corte de cabelo no Google, pumba. Corte de cabelo estilo português. É muito mais natural eu fazer-te esse pedido. Portanto, eu acho que era obrigatório os motores de busca terem, de uma forma ou de outra, um sistema de inteligência artificial como o chat GPT. Sei que a Google também tem um deles que andam para lançar when it's ready, dizem eles, portanto, ok, tudo bem. A Microsoft adiantou-se e eu acho que foi uma belíssima jogada e eu acho que pá, não quer dizer metade das pessoas que usavam o Google foram para lá, mas de certeza que tiveram um salto Pois. gigante nestes últimos dias. Eu fui um Até, deles, portanto. pois. Até porque, pronto, os sistemas caseiros, com exceção da equipa do Pedro Tomás que utiliza os Macintosh, 90% das casas é a Microsoft, é Windows, e se calhar isso também condiciona para também em casa fazerem-se pesquisas através Claro, do Bing. claro, Pronto, é sim. isso, é Está ali isso. mais à mão. Yeah. Está ali mais à mão. Yeah. Mas diz-me outra coisa, Pedro, que é, porque isto nós temos a ideia que os dados seriam só até à data do ano passado, ou seja, Uhum. isto agora vai evoluir para até à realidade? É Qual é o assim, objetivo disto? a versão 4 ainda não tem dados até à atualidade. Continua exatamente a terminar na Ok, mesma data. ok, Pronto. ok. O que é que eles têm? Têm Mesmo o vamos Bing, chamar-se não, não, o mesmo, Bing é diferente. ok. Então explica-me Mesmo, uma coisa, depois outra. sim, o que eles têm é pá, isto para pôr em termos assim mais fáceis de compreender, tem um cérebro maior de onde analisar as coisas. Quando tu fazes um pedido, aquilo tem que analisar uma série de coisas, pá, como nós, pessoas, não é? Se tu me disseres assim, olha, vai saltar de uma ponta, pá, eu tenho que analisar se me vai doer, se não vai doer, se estás a perceber. E ali é um bocadinho a mesma teoria por trás. O que eles têm mais agora é muito mais muito mais cérebro para analisar isso. Pronto. Mas continuaram com o limite de dados até àquela data. O Bing, por outro lado, como tu perguntaste bem, o Bing não. O Bing não tem limite de data. O que ele faz é, eles juntaram no Bing o poder de procura do motor de busca com o poder de processamento e com esse cérebro do chat GPT. Portanto, o Bing, em termos de dados, é muito mais fiel, muito mais real do que o próprio chat GPT que as pessoas acedem pelo site chat GPT qualquer coisa. Pronto, portanto, se alguém tiver a fazer uma procura para um trabalho, uma coisa qualquer, eu aconselho sempre o Bing, porque tem dados até ao momento exato que a procura é feita. Portanto, eu acho que por aí, pá, é mesmo aquela interligação que foi muito bem pensada entre já o motor de busca
e depois o poder de processamento do chat por Só trás. por esse conselho já vale aqui um fixe, meu. Um Só por like, esse um likezito. conselho, um like, Sim, no mínimo. no mínimo, sim. Yeah. Não, mas isto era como nós falámos, isto é um mundo que pá, vai ter está a ter, mas vai ter ainda um boom maior. Porquê? Porque ao abrir estas portas, digamos assim, a parte GPT da coisa, ao abrir estas portas nós vamos ter ferramentas para tudo que nos vão poupar imenso tempo. Eu lembro-me de falar contigo sobre uma ferramenta que basicamente tu metias o branding da tua empresa, o logo e as cores, e aquilo fazia-te publicações tipo, olha, toma lá 10 publicações, toma lá 20, toma lá 30, escolha qual é que queres publicar e siga. Epá, isto para mim é next level, quer dizer, uma pessoa que trabalhava com marketing, agora, tipo, o que demorava se calhar 2 dias, 3 dias a pensar, agora tu carregas num botão e é escolher, tens em 5 minutos, não digo o mesmo trabalho feito, mas pelo menos a base está lá. Exato, Pronto. lá está. E aquela ferramenta, peço só 2 segundinhos, aquela ferramenta que eu te mostrei, entretanto apareceu outra, ou pelo menos eu descobria, que é da Microsoft, sabe-se lá porquê? Que é o designer Microsoft que faz quase exatamente a mesma coisa. Tu podes mandar tipo 2 ou 3 imagens e pedes uma Instagram Story animada e aquilo faz-te uma story e tu sacas a que tu quiseres. Portanto, ou seja, este poder, este know-how de saber fazer as máquinas pensar, está-se a espalhar para os ramos todos e isso é que é incrível. Nós temos aí um futuro brilhante pela frente. Não vamos pedir aos designers para meter unlike, mas Não, 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 não. porque isto vai aumentar a vossa capacidade de resposta. Podem Ora bem, sempre comparar com o que se anda a fazer por aí, nas ora bem. inteligências artificiais da vida. Sim, eu acho que nada destas coisas que têm estado a sair elimina ninguém. Epá, eu acho que é assim, elimina, para já, elimina pessoas, não trabalhos, que não estejam atualizadas, digamos assim. Pessoas que não se Comprometidas queiram com é meter isso, com isso. Pá, atualizar. nós Sim, estamos num mundo que muda a cada 5 minutos, se a pessoa não estiver atualizada com isso, tem um problema. Pronto, mas isso é um problema da pessoa e não do trabalho. Pronto, eu acho que mesmo o chat quando apareceu, aquilo era mais texto, agora já tem imagens e não sei o quê, a versão 4 já tem imagens e não sei o quê, e eu tenho aquilo que ir toda a ver, gente dizia, Pedro. para já é só a versão paga, atenção. Toda a gente dizia, epá, os copies vão perder o emprego. Epá, os copies não vão perder o emprego, os copies que não usarem a ferramenta é que se Claro. calhar vão perder trabalho. Quê? Exato. Porque têm que fazer um preço mais elevado porque vão gastar mais horas a fazer o mesmo que outro gajo. Mais cérebro, exatamente. Vão gastar o mesmo, ou seja, vão gastar mais horas a fazer o mesmo que outro gajo que vai ao chat de GPT. Olha, está aqui uma base porreira, vou partir a partir daqui e tenho aqui a minha base. Não tive de estar a pensar durante um dia como é que vou fazer uma campanha X para o cliente Y. Epá, eu acho que se aquilo for bem usado, aquilo é uma ferramenta super, super rentável. É verdade. E eu que tu diga que já fiz um post também para o barbeiro e pedi para o chat fazer um texto de uma publicação para um dia que tivesse a chover, pá, e digo-te, o texto estava muito, muito bom. Uhum, uhum. É de facto pôr as máquinas a trabalhar para nós. Que no fundo, repara, Sim. nós enquanto humanos queremos pôr toda a gente a trabalhar para nós, até as máquinas, vê lá. Epá, Já mas é não. assim, faz todo o sentido. Então, para que é que isto serve? Exatamente, não é? Tanto poder de Exatamente. processamento e depois está aqui só a passar um videozito no Zoom. Ah, pá, quer dizer, meu amigo, Não, não. toca a pensar. É pensar, exatamente. Não, mas olha, eu já fiz testes com CVs escritos não pelo chat, mas por ferramentas de inteligência artificial, CVs, cartas de apresentação, análises de mercado, epá, cenas que não lembro ao menino Jesus, e aquilo sempre, pelo menos como draft número 1, epá, impecável. Não digo que uma pessoa depois não vá ler e corrigir e não sei o quê, obviamente, pá, mas como draft número 1, top, 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 top. Portanto, eu acho que as exatamente. pessoas têm mesmo, quem estiver num mundo assim mais ou menos digital, tem mesmo que se atualizar e ler e experimentar. É.
Pedro, este vídeo vai bater, meu. Tu Vai partilha-me isto. bater. Vai bater É isso, forte. exatamente. Opá, eu acho que se ainda não usaram, vão ficar com o bichinho, de certeza. Acho que a partir desta nossa conversa, toda a gente vai querer ir, nem que seja ao Bing, perdoem-me a publicidade, querer experimentar outras coisas. E Sim, daqui para a sim. frente vão ser só novidades, Ah, sobre, sim, 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 sobre o sim, sim. chat, de certeza absoluta. O mundo jamais será igual. Sim, desde que não venham aí os exterminadores implacáveis, não é? Que era a inteligência Exatamente. artificial a matar-nos todos. Mas pronto, acho que não é por aí. Olha, não sei Exatamente. se queres deixar agora para terminar a conversa, se queres deixar links, YouTubes, Instagrams teus, pá, promove-te. Deixe, senhor, o Barbeiro de Leiria. O Barbeiro de Leiria que fica perto do Museu de Leiria. Ah, muito fácil de ir ao Confirmo. Instagram, Barbeiro de Leiria, no Facebook, idem. Também tenho da mesma forma que tu tens um espaço no YouTube, não é? O meu canal do YouTube, Barbeiro de Leiria, que faço algumas conversas com pessoas, muitas pessoas. Não tenho feito tantas como tu, realmente tu estás muito mais à frente nisto e estás aí a dar cartas, estás a dar tudo ao nível do YouTube. Muito bom trabalho, Pedro. Obrigado. E pronto, sempre que precisarem de cortar o cabelo ou a barba e 2 dedos de conversa da boa, Muito boa. podem passar cá. Eu recomendo porque eu vou lá, portanto, eu tenho que recomendar, não é? Senão à Sim, próxima sim, cortas-me assim exato. torto e não sei o quê. É verdade. Olha, gostei muito de Obrigado, falar Pedro. contigo, pá. Foi uma conversa super Não, interessante. Epá, obrigadinho isso. por estes minutos e, epá, e havemos de conversar outra vez. Com certeza, com certeza. É, então Um até pronto. já, um até Um já. até já. Pá, obrigadíssimo. E likes, subscribes no meu, no dele, onde a câmera está aqui. Portanto, façam isso e obrigado por terem visto mais um vídeo. Obrigado. Obrigado.